Bonjour à tous, bom dia a todos, eu sou o Martin, o Tuga canadense e também um pouco brasileiro. Aujourd'hui c'est la troisième classe de français. Oh, tá aqui. Et aujourd'hui nous allons voir les numéros 1, 2, 3 et aussi l'heure. Como eu disse, vamos ver os números em francês e a hora em russo. Não, estou a brincar, em francês, claro. É uma aula de francês. Eu espero que vocês fizeram os trabalhos de casa que eu dei para outra vez, que era de usar os verbos ser e estar, e também de usar palavras de vocabulário, e também as saudações no seu dia a dia, tipo bonjour, ça va, je vais bien, bonsoir, au revoir. Eu não vou falar tudo. E eu falei um pouco em francês ao início. A cada aula eu vou tentar falar um pouco mais francês, porque é bom de aprender coisas, mas é ainda melhor se você ouve. E é ainda melhor se você fala. É por isso que eu quero que vocês, entre cada aula, quando você está a esperar os dias que eu publico um novo vídeo, você usa as palavras que eu ensino para vocês. Depois de praticar muito, vai ser logo automático. Tá bom? Então, vamos começar. Primeiro, os números. Eu vou tirar isso. É parecido ao português. Vamos começar com o zero. Em francês é zero. Zero. É a mesma coisa. Depois, um. Eu sei que é complicado falar isso para os portugueses, os brasileiros ainda mais. É Tipo, você pensa que é tipo... Eu já vi brasileiros falar isso, tipo, a palavra... Olha, eu vou escrever aqui. Assim. Eu não vou fazer isso para todos, porque senão o vídeo vai demorar 4 horas. Depois, 2 em francês é deux. E o X aqui não se fala. É a língua francesa, é assim. Então, deux. Depois, 3 em francês é trois. Depois, não, espero que vocês conseguem ver. 4. Assim. 4. Depois, 5. Olha, eu já vou escrever todos aqui. 7. Então, 5 em francês é 5. Depois, 6. Assim. E mais uma vez o X não se fala. Depois, 7. Em francês é 7. Mesma coisa. Mas em francês é mais complicado porque é S-E-P-T. Não sei porquê, mas se fala 7. Depois 8, 8. Depois o 9, 9. Assim. Depois aqui de 10 a 16 não é sempre a mesma coisa, é como em português. Ou então 10 em francês 10. É como para o 6, 6, 10. O X se fala S como um S. Depois 11 em francês é 11. Assim. Depois 12, 12. Mas é 12, não 12, 12. Com U. Depois 13, 13. Assim. Depois 14, 14. Isso é muito parecido assim. 14. Depois 15, 15. 15. Depois 16 é 16. Isso é o único que é um pouco diferente. Assim. Depois 17, 17. 17, assim. Depois 18, 18. Então, como vocês podem ver, é 17. Então, 10, 7, 17, 18, 10, 8, 18, 19, 10, 9, 19. Assim, 19. Vocês podem fazer um screenshot disso se você quer, tipo, se você está no ônibus, ao invés de ficar no Facebook a ver as neiras, você vê essa foto que você tirou e você aprende os números em francês. Assim você tem uma vida mais produtiva. Então vai lá, faz lá um screenshot. Tá bom? Ok, beleza. E vocês vão ter o meu braço aqui na foto. Então, agora os números de 20 até 100. Vamos parar a 100 e talvez 1000 também. Mas depois de toda maneira é sempre a mesma coisa. 20 em francês é 20. Assim. Agora, 21 é 21.
Assim você vê que é a mesma coisa que em português. 21, eu esqueci-me do T aqui. 21, 21. Mas depois a diferença é que em português é 22, 23, 24. Mas em francês é só 22, 23. Tipo, é só o 21 que tem um E. Sei lá porquê. Então, 22. Não vou escrever todos, mas você acha que você entender. Então, 22, 23, 24, 25. E depois para 30, 30. Eu esqueci-me de escrever. 30. E é a mesma coisa. É 31. 32. É assim. Mas depois, então, é a mesma coisa. Tipo, de 10 em 10 é a mesma coisa. Depois, 40. Francês é 40. 40. Depois, 50. 50. E 50, 50. 60. 60. 60. Agora vai ser um pouco mais complicado. Na verdade, em todos os países que falam francês, exceto a Suíça e a Bélgica, eles falam os números 70, 80 e 90 de uma maneira estranha. Então, 70 é 60, 10. Então, vou escrever 10. Assim. Então, é literalmente 60, 10. Porque 60 mais 10 faz 70. E depois para dizer 71 é 71. Tipo 61. É o francês, é o francês. Depois 80, 80. Literalmente quer dizer 4, 20. Porque 4 vezes 20 faz 80. E depois para dizer isso é unicamente os números de 80 a 89. Falamos 81, 82, 83, 84. Não é 60, 20. Tipo, para dizer 81 não é 60, 21. 60 mais 21 faz 81. Mas em francês nós falamos 81. Depois 90, 90. Então é a mesma coisa que aqui. 80, 80. Mais 10. Então 10. Ok, acho que está muito pequeno para você ver. Ih, eu escrevo mesmo torto assim. Mas é 80 e 10. É o 10. 10. E depois, para dizer, olha, vou escrever aqui 99. Vou dar um exemplo ao menos. Então, 99 é 80, 80. 10 é 90. 9. 99. E os últimos são, que é 100. E depois 1000. Que em francês é 1000, com 2 L e um E. Está muito torto, pera, vocês conseguem ver? Ok, está muito torto, desculpa. Próxima vez vou tentar fazer melhor. E depois para dizer, por exemplo, 199, você só fala 199. É muito longo, mas é isso, 199, é só falar tudo. É como em português, na verdade, só que o 99, 99 é um pouco estranho. Mas bom, se você quer fazer um screenshot, vai lá, 3, 2, 1, beleza. Agora a hora. Não sei se isso vai fazer muita coisa para vocês aprender, mas talvez o que eu aconselho para vocês, talvez param aqui o vídeo e tentam aprender os números já, tipo, tentam usar os números no seu dia a dia e depois você vem para ver o resto desse vídeo para saber como falar a hora. Porque tem uma ligação, porque na hora tem os números, mas talvez é muito para vocês. Então se você já está assim com os números, então você espera antes de ver essa parte e depois você continua. Mas se você é mesmo um guerreiro, então vocês podem ficar aqui e vamos continuar com l'heure. Então em francês a hora não é muito complicado. Então vamos fazer um relógio assim. Por exemplo, vamos falar uma hora mesmo, não sei como dizer, certa. Por exemplo, desculpa, 1h da manhã, ou sei lá. Então, 1h assim, nós falamos só 1h. Se é 1h da manhã, nós falamos 1h du matin, da manhã, du matin. E se são 1h da tarde, em francês podemos falar 1h de l'après-midi, après-midi é a tarde. Ou também podemos falar 13h, tipo 13 horas. Bom, estou de volta. Então é isso, eu falava disso. Isso acho uma coisa legal com o francês, com a hora em francês, é que você só pode falar tudo. Tipo 13 heures.
3 horas. Acho que em português não se fala, então nunca ouvi alguém falar 13 horas. É sempre tipo 1 hora da tarde. Mas há pessoas que falam tipo, por exemplo, 1 hora e depois você pode falar du matin ou de l'après-midi, porque pode ser 1 hora da manhã ou da tarde. Mas é por isso que eu sempre gosto de falar 13 horas, porque se é 13 horas, então é 13 horas, com certeza, porque só tem uma vez isso. Agora, por exemplo, quando é e meia, tipo 2 horas e meia, que em francês seria 2 heures et demie. Et demie, assim. Et demie. É isso, então 2 horas e meia et demie. E se são, por exemplo, 13 heures, mas 1 hora e meia da tarde, você só fala 13 heures et demie. Ou se você fala 1 hora da manhã, 1 hora e meia da manhã, você pode falar 1 heure et demie du matin. É isso, você pode falar os dois juntos. Então beleza, acho que... sim, eu esqueci-me de uma coisa. Por exemplo, isso. 5 horas menos um quarto, em francês seria 5 heures moins quart. Assim. Assim, moins quart. E se você quer falar e um quarto, por exemplo, isso, então 5 horas e um quarto, em francês você pode falar 5 heures et quart, ou então 17 heures et quart. Acho que vocês entenderam, mas aqui é só um fio, tipo moins quart, mas você tem de dizer a hora, tipo 5 horas menos um quarto, 5 heures moins quart, e aqui 5 horas e um quarto, 5 heures et quart. Bom, então, na verdade essa parte não foi tão longo, então acho que vocês podiam ficar a mesma, mas agora vamos fazer uma parte de vocabulário, eu vou fazer isso, não sei se eu expliquei ao início, eu tenho uma memória muito ruim, nós precisamos de vocabulário para falar. Né? E também nessa parte eu vou dar para vocês deveres, trabalhos de casa, e também vocês assim vão praticar. Devoir, isso significa trabalhos de casa, deveres, vocabulário. Então, os deveres, primeiro, eu deveria falar isso ao fim, mas eu gosto muito de deveres. Então, os deveres, claro, usar os números e também usar os números com os verbos que eu ensinei outra vez. Tipo, por exemplo, para falar a sua idade, agora você pode falar a sua idade. Tipo, se você tem 22 anos, você pode dizer G, porque eu tenho G 22 ans. Você já sabe falar a idade em francês. E agora também vocabulário. Por exemplo, vamos falar mais horas, coisas com a hora. Vou escrever frases. Isso, on va manger à midi, ou nous allons manger à midi, é a mesma coisa. Assim você também pratica com esse on aqui. Se vocês não sabem do que eu falo, vão ver a segunda aula em primeiro, ou depois dessa aula. Então, aqui você aprende um novo verbo, vou usar outra cor, manger, verbo, e manger significa comer. Então, manger, on va manger, vamos comer. E à midi é ao meio-dia. Midi é meio-dia, isso eu não disse. E vamos usar um outro verbo. Manger, comer é um verbo muito usado. E tentam também conjugar os verbos, usar conjugação. Tipo, não nous allons manger, mas também tu manges, je mange, il mange. E na verdade aqui eu usei dos verbos. Tipo, vamos comer, tipo, nós vamos comer ao meio-dia. Isso já é mais um pouco complicado. Eu deveria ter escrito on mange à midi, porque isso é a coisa mais simples. Então, on mange à midi é nós comemos ao meio-dia. Porque isso já é misturar verbos e tudo, já é mais um pouco complicado. Mas vocês são guerreiros, vocês querem mesmo aprender francês, então olha, on va manger à midi. Isso é uma ação no futuro. E agora um segundo verbo. Não vou chatear vocês muito. Vamos usar o tu. Tu dors à minuit. Tu dormes à meia-noite. E então o verbo dor é o verbo dormir. Verbo dormir, que significa dormir. Mesma coisa. Só vou assim para dizer que é um verbo. E isso é um infinitivo aqui. Beleza? Bom, acho que já chega para hoje. Só 2 frases, não é muito para praticar, mas eu quero que vocês praticam. E também para o vocabulário, eu quero que você vai
pesquisar num dicionário ou sei lá na internet e também tenta ver vídeos ou pequenos vídeos, não coisas muito complicadas, para praticar a ouvir francês também. E eu também vou falar mais francês nas próximas aulas para você praticar. Então é isso. Não se esquecem dos deveres, hein? Espero que vocês acharam essa aula legal. Eu espero que vocês tenham prazer a aprender francês. Se vocês tenham sugestões de coisas que querem aprender, me digam nos comentários. E também se você tem um nível um pouco mais alto já, você me fala se você quer que eu faça vídeos até em francês, tipo para vocês praticar, porque isso deve ser fácil para vocês. Mas bom, obrigado por ter assistido e até a próxima. Au revoir!